A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, alunos da Academia de Pregadores Kids. Eu sou o pastor Jean Paul dos Santos e nós vamos dar início agora a uma nova etapa de estudos voltados para o Ministério com Crianças. Nós sabemos que o Ministério com Crianças tem, se espalhado por todo o nosso Brasil e Deus está levantando, sim, muitos homens, mulheres, evangelistas, pastores, discipuladores, que estão levando muito a sério o desenvolvimento desse trabalho nas nossas igrejas. Este curso que nós estaremos iniciando neste momento vai falar de algo muito especial. Eu acredito que todos nós que servimos as crianças nas nossas igrejas, quer sejam no culto infantil paralelo, até mesmo no discipulado, enfim, em todas as atividades que nós desenvolvemos com eles, no dia a dia do cotidiano da igreja, nós, de uma forma direta ou até mesmo indiretamente, pastoreamos as nossas crianças. E este curso, nós vamos falar sobre isso, pastores de crianças, orientações bíblicas para o exercício do pastoreio infantil. Eu quero ressaltar, antes de tudo, que quando eu faço menção do termo pastor, eu tenho a intenção, eu tenho a intencionalidade de incluir também todas as mulheres. Sim, as servas de Deus que incansavelmente se dedicam também a pastorear as crianças. Eu defendo que o chamado de Deus é independente, da nossa situação ou posição social e até mesmo, da nossa cor, do nosso sexo. Então, isso é uma chamada para todos. Eu acredito que é muito importante e até mesmo de extrema urgência falarmos sobre este assunto para ampliarmos a nossa visão. A nossa visão em relação ao ministério com crianças precisa ser ampliada. Nós nos acostumamos de uma forma muito carinhosa, sermos chamadas de tios e tias no ministério infantil. Mas eu acredito que Deus quer nos levar a entender que a função ministerial do nosso trabalho vai muito além de sermos somente tios e tias. Deus nos chamou para sermos pastores, obreiros desta seara infantil. E a primeira aula, nós vamos estar falando sobre isso. E eu quero te convidar para pegar aí um papel, um caderno, uma caneta, e começar a ter o hábito de fazer as anotações. Você que é um aluno sabe, principalmente na educação à distância, que é a proposta da Academia de Pregadores Kids, o aluno é protagonista de todo o processo. É você que tem que ter autonomia para poder valorizar aquilo que você realmente tem adquirido, que são cursos com muita excelência. Então, reserve um tempo para o estudo, pegue um caderno, uma caneta para fazer as anotações, até mesmo a Bíblia, e comece a anotar pontos que você considera ser importantes na discussão deste assunto. O curso, nós vamos estar falando sobre pastores de crianças, mas a primeira aula tem como tema redescobrindo a visão pastoral no ministério infantil. Eu sempre tenho dito que a visão é um dos alicerces mais importantes para o desempenho do nosso ministério com crianças. A falta de visão nos limita a influência e até mesmo a ampliação do nosso ministério. Quando nós temos uma visão equivocada ou até uma visão completamente limitada em relação àquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, infelizmente, a nossa influência se limita de acordo com a visão que nós alcançamos. Agora eu estou lembrando da experiência de Abraão, quando Deus fala para Abraão, sai da tua tenda, e vamos lá contar estrelas. E Deus diz para ele,
Conforme as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Um dia também, né, Deus levou Abraão até as campinas e disse para ele: conforme você vê, essa terra também será te dada. O que Deus estava falando para Abraão era que a visão dele, né, ia limitar a sua conquista. Eu acredito que nós, professores de crianças, líderes do Ministério Infantil, Deus está desejoso em pegar em nossas mãos, nos levar para fora da nossa tenda, que significa a nossa zona de conforto, o comodismo, significa tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos deixa estagnado. E Ele quer nos levar para fora da nossa tenda e contar as estrelas. Ele quer nos levar para fora da nossa tenda e dizer: olhe, tudo aquilo que precisa ainda ser feito, conquistado. E por isso que o tema de hoje da aula é redescobrindo a visão. A visão é muito importante. Eu trago aqui, né, um texto bíblico que se encontra em João, capítulo 21 e versículo 17. Para que nós possamos entender que a visão do ministério com crianças começou no coração de Jesus. Quando Jesus estava com Pedro, né, nós sabemos e conhecemos a Bíblia, Jesus morreu, ressuscitou e começou a aparecer para os seus discípulos. E ali então Pedro ele teve a sua experiência com Jesus, quando Jesus faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então fala para ele, né? Apacenta os meus cordeirinhos. Nós vemos aí pela primeira vez Jesus expressando diretamente para Pedro o que estava no coração dele. As crianças representadas por esta, né, figura, os cordeirinhos. Nós sabemos que as ovelhas, né, ele próprio também disse para Pedro: pastorei as minhas ovelhas. Então Jesus ele faz a distinção entre ovelhas e cordeirinhos. De uma forma, né, figurada e até mesmo literal, porque se nós entendemos no texto, o que Jesus estava dizendo era que os cordeirinhos eram filhos das ovelhas. Hoje nós podemos dizer que os cordeirinhos são as nossas crianças. Todas aquelas que estão, né, nas nossas igrejas, que fazem parte do nosso ministério, e até mesmo são alvo da nossa intervenção ministerial. Nós precisamos entender que as crianças são muito além do que alunos da escola bíblica dominical. Que eles são muito além, né, de participantes de uma atividade promovida nas nossas igrejas. Nós precisamos redescobrir esta visão. Uma visão pastoral, que foi construída primeiramente no coração de Jesus. E Jesus, então, falando para Pedro, disse: se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Na continuidade da aula, nós vamos estar falando sobre isso, sobre a visão de Jesus. Agora, nesse momento, nós vamos centralizar o nosso estudo sobre a importância de realmente redescobrir a visão pastoral no ministério com crianças. A palavra redescobrir significa tornar a descobrir, reencontrar. A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. Eu defendo que em muitos lugares, né, antes de redescobrir ou tornar a descobrir ou reencontrar, é necessário descobrir e encontrar. Porque, infelizmente, gente,
o que eu tenho visto é que ainda há uma superficialidade no exercício do ministério com crianças nas nossas igrejas. Ainda há muita preocupação em que história bíblica eu vou contar, que recurso pedagógico eu vou usar, que folhinha que eu vou levar no domingo à noite para as crianças pintarem. Infelizmente, há uma visão ainda muito medíocre no desenvolvimento do nosso fazer, né, dentro do ministério com crianças. Então eu acredito que em muitos lugares, ainda assim, é necessário descobrir. E em muitos casos, também é necessário redescobrir esta visão. Tornar a entender, reencontrar. Eu acredito que o propósito de Deus para o ministério com crianças é que as crianças cresçam espiritualmente. Se pudéssemos resumir o ministério infantil em algumas palavras, o propósito desse ministério seria: o ministério infantil existe para promover o crescimento espiritual das crianças. E dentro do promover o crescimento espiritual das crianças, há a necessidade das crianças serem pastoreadas. Eu te convido a redescobrir esse maravilhoso ministério, o ato de pastorear as nossas crianças. E com certeza você vai ser usado por Deus aí na sua congregação de uma forma muito extraordinária. A questão, né, é parte desse princípio. E aqui eu trago nesta frase: uma questão de visão. Tudo que nós desenvolvemos no Ministério com Crianças é simplesmente, né, parte desse propósito. Eu não estou falando de uma visão física, né, daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais. Mas eu quero falar dessa visão espiritual, desta visão que realmente é gerada por Deus no nosso coração. Eu digo que Deus realmente quer ampliar a nossa visão para ampliar a nossa influência. Deus também quer ampliar a nossa visão para mudar a nossa mentalidade. E é nessa questão que eu estou me referindo. Visão, mudança de mentalidade. São quebras de paradigmas. Há pessoas que dizem: eu sempre fiz dessa maneira. Eu sempre fiz desse jeito. Eu sempre fiz, né? E usei esta metodologia e deu certo. O que eu entendo é que Deus quer te levar a algo mais. Deus quer fazer com que você amplie a sua influência. E para ampliar a sua influência, é necessário ampliar a sua mentalidade. Tudo é uma questão de visão. E que nós possamos entender a importância de ampliarmos a nossa visão para poder ampliar o nosso ministério. E eu trago aqui, né, algo muito importante, no sentido de que, quando nós entendemos a visão, nós ampliamos a nossa atuação. E eu trago uma frase que eu costumo usar, que é: chegou o tempo de ocuparmos não a posição de tio e tias, mas sim a posição de pastores de crianças. Devemos desenvolver o nosso ministério com muita seriedade, foco na criança, sendo ela o indivíduo mais importante. Então é realmente essencial essa mudança de mentalidade. A falta de visão correta em relação ao ministério infantil limita a nossa influência. Como é que eu posso, então, alcançar a visão correta? Como é que eu posso restaurar a minha visão? E a gente sabe que a visão correta é a visão de Deus. Está na palavra de Deus todos os direcionamentos necessários para o desempenho do nosso ministério. Não é os nossos achismos, não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós acreditamos, não é aquilo que eu acho que é correto, mas sim é aquilo que a palavra de Deus diz. Quando nós fundamentamos as nossas ações segundo a visão de Deus, não tem como dar errado.
A visão humana é limitada, a visão humana muitas vezes é equivocada, a visão humana muitas vezes observa, né, as questões um pouco distorcidas, mas a visão de Deus não. A visão de Deus é ampla, a visão de Deus alcança aquilo que nós não podemos alcançar com os nossos olhos naturais, a visão de Deus nunca muda. Então, se nós queremos realmente desenvolver um ministério infantil relevante, nós precisamos alinhar a nossa visão com a visão de Deus. Alinhar a nossa visão é realmente reconhecer que nós somos limitados, muitas vezes equivocados nas nossas maneiras de ver as coisas. É reconhecer que muitas vezes enxergamos as coisas de uma forma muito humana. Então, quando nós alinhamos a nossa visão com a visão de Deus, nós temos então a visão correta do nosso ministério. E a visão correta, gente, vai ser algo que vai revolucionar o seu ministério com crianças aí na sua igreja. Por isso que eu estou sendo muito enfático nesse assunto e tenho ressaltado muito esta questão. Redescobrir a visão é descobrir realmente o caminho para o sucesso ministerial na sua igreja, com o desenvolvimento do ministério com crianças. Eu acredito que ninguém quer ter um ministério estéril, fraco, estagnado, um ministério sem vida. Eu acredito sim que nós queremos, a intenção do nosso coração é ser canal de bênção para as nossas crianças. E por isso, eu reforço, seja guiado não pela a visão humana ilimitada, seja corajoso ou corajosa, e tenha ousadia de viver debaixo da orientação da visão de Deus. E é muito importante, quem tem a visão correta para o ministério com crianças é o nosso Senhor, é Deus que tem a visão correta. Então nós precisamos alinhar toda a nossa visão humana à visão de Deus. Qual era a visão de Jesus? Como Jesus via as crianças? Nós sabemos, que antigamente, no Novo Testamento, e há registros que falam muito sobre isso, a visão da criança neotestamentária, como era a criança no tempo de Jesus, melhor dizendo, para ficar mais claro para você, nós sabemos que muitas vezes as crianças eram consideradas inferiores. Elas nem eram muito contabilizadas. A história diz que a vida espiritual da criança se iniciava aos 12 anos de idade. E antes dos 12 anos, então, não havia nenhum entendimento da espiritualidade da criança. Então, é muito importante entender o contexto histórico, social, de como a criança era vista pela sociedade naquela época. Mas a visão de Jesus era diferente. E é sobre a visão de Jesus que nós vamos falar na próxima aula. Eu convido você, professor de crianças, a conhecer a visão de Jesus em relação ao ministério pastoral voltado para as crianças. E com certeza você vai se apaixonar pelo ministério de Jesus, e pelas ações de Jesus direcionada às nossas crianças. Te espero na próxima aula. Até mais.